Does he not work here? Doesn't he work here? Qual dessas frases está correta? Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Maria Golob, a sua English Teacher, e nesse vídeo eu vou te falar como fazer perguntas em inglês na negativa. Sabe a pergunta que eu fiz lá no começo, sobre as duas frases? Does he not work here? Doesn't he work here? Qual dessas duas frases está correta? E por quê? A resposta é que as duas estão corretas e eu vou te explicar exatamente por quê. Em inglês, quando a gente faz uma negação, a gente coloca sempre o not ao lado do verbo ou do verbo auxiliar. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando, I am not working. I'm not working. Ela não é minha irmã, she is not my sister. E se tem algum verbo auxiliar, como do, o does ou did, eu coloco também logo após eles. Ela não estudou hoje. She did not study today. Você não gosta de estudar. You do not like to study. Então o not sempre vai acompanhar o verbo auxiliar ou o verbo principal, se ele for o verbo to be, ou um modal verb, que é o can, could, would, should, must, will, might, shall, may, enfim, tem vários. Tá, você já entendeu como que funciona uma negação, mas o tema desse vídeo é uma pergunta na negativa. Então vamos arrumar isso aqui. Pra gente fazer uma pergunta, o verbo auxiliar, que a gente estava falando, ou o verbo principal, verbo to be ou modal, vai lá pra frente. Então, are you working? Is she your sister? Am I late? Sempre esses verbos vão na frente. Do you like orange juice? Did you study today? Does she live here? Sempre. Am I late? Na negação, você tem duas opções, que é igual aquelas frases que eu coloquei lá no começo. Ou você contrai o not junto com o verbo auxiliar, e assim eles vão junto lá pra frente na frase, ou eles vão separados e o not vai vir depois do pronome. Então, peraí, vamos colocar isso aqui pra você entender. Então, se eu for te perguntar, ele não é seu irmão? Eu posso fazer duas maneiras. Eu posso contrair o not junto com is e ficar isn't he your brother? Ou separar e colocar o not depois do pronome. Is he not your brother? Is he your brother? Normalmente, tá? Normalmente, quando a gente coloca o not separado e depois do pronome, é uma ênfase negativa. Is he not your brother? Como assim? Eu jurava que ele era seu irmão. Já quando ele tá mais contraído, é uma dúvida genuína mesmo. Isn't he your brother? Ele não é seu irmão? Então, isso é só assim, pode ser usado dessa maneira, mas não quer dizer que todas as vezes que você separar o not da contração, você tá dando uma ênfase. Isso acontece com todos os verbos, menos com o am. A gente não contrai o am. Então, por exemplo, eu não estou atrasada. Se eu quero perguntar, eu não estou atrasada, eu não vou falar am'd. Não existe uma contração de am junto com o not. Então, não existe um am'd. Aí eu tenho sempre que separar. Então, eu não estou atrasada? Am I not late? Ou se você está falando para uma pessoa assim, mas eu não sou sua amiga? Am I not your friend? É um pouco mais difícil a gente fazer uma pergunta com am, porque, tipo, eu não sou alguma coisa, mas nesse caso, quando você está questionando alguém sobre você, am I not your friend? Am I not your mother? Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Então, nesse caso, você nunca vai juntar o not com o am, porque eles não podem ser contraídos. Em todas as outras opções, com o will e o not junto fica o won't. Então, se eu for fazer uma pergunta, você não vai pra festa hoje à noite? Won't you go to the party tonight? Ou, will you not go to the party tonight? Posso usar as duas opções. Why won't you go? Isso com todos. Com o should fica shouldn't. Shouldn't you stay here? Você não deveria ficar aqui. Ou should you not stay here? Você não deveria ficar aqui. Então você tem essas duas opções. E aí, conseguiu entender como que faz uma pergunta na negativa? Se você tem mais alguma dúvida em inglês, coloca aqui nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo. Bye, bye!